Hoje é dia de Quinta Empresarial e por aqui comigo Afonso Teshima, que conta a sua história, grande pioneiro, parceiraço, ele e a família dele, que chega por aqui. Deixa eu dar as boas-vindas antes da nossa vinheta para você que chegou agora. Bom dia, Afonso. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Elisângela, satisfação em reencontrá-la, amiga de longa data, né? Bom dia aos seus ouvintes. Satisfação, fico muito feliz por estar aqui com vocês. A alegria nossa, daqui a pouco você começa a contar essa história bonita de quando chegou aqui em Sinop, bem jovem, né? Já chegaram investindo, empreendendo e gerando oportunidade para a nossa comunidade. Esse é Afonso Teshima, porque começa a partir de agora a nossa quinta-feira empresarial. Você que está aí, se liga porque tem história bonita a partir de agora. Afonso Teshima, nós vamos começar falando contigo da tua chegada em Sinop. Desde quando a família Teshima está aqui na capital do Nortão? Anderson, nós chegamos aqui em Sinop no dia 1º de abril de 1976. 1º de abril de 1976. 48 anos atrás. 49 anos. 49 anos atrás. E eram de onde? Nós viemos de Bandeirantes, no Paraná. Bandeirantes do Paraná. Lobo, Exatamente. as boas-vindas a Afonso Teshima. Afonso Teshima Júnior, muito bom dia, muito obrigado. Não tenho dúvidas que muitos pioneiros estão com o rádio ligado nesse momento, muitos internautas, para acompanhar a tua história e a história da tua família que chegaram em Sinop há 49 anos. Parabéns. As boas-vindas a ele, Elis Carneiro. Bom dia, Afonso. Para mim é Afonso sempre, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Afonso, agora, de Bandeirantes no Paraná para a capital do Nortão, em que momento o pai, Afonso Teshima, decide vir embora do estado paranaense? Meu pai foi convidado por um tio meu, falecido tio meu, irmão da minha mãe, né? Que em 1975, que Sinop estaria, a colonizadora Sinop estaria abrindo uma nova cidade aqui no interior do Mato Grosso, e se ele não queria vir conhecer. Aí meu pai, como sempre, com o espírito dele desbravador e aventureiro também, né? Falou, não, quero ir sim. Chegou aqui, se encantou. Tinha umas 4 quadras da cidade. Eu ia perguntar, mas você cantou com o quê, né? Naquela época. Se encantou, né? E muita mata e tal. Ele falou, não, é aqui que eu vou ficar. Aí no hotel que eles estavam, que era o antigo Celeste Hotel, que é aqui na Avenida Júlio Campos, em frente ao Banco do Brasil, né? E o proprietário do hotel tinha um terreno onde a empresa está até hoje. Aí ele falou, não, eu vendo ali para o senhor, não tem problema não. Aí meu pai já comprou, já negociaram, ele voltou para o Paraná e chegou lá no Paraná e falou, estamos indo embora. Já deixei tudo no jeito e vamos embora. E aí foi, preparar, e quando saímos de lá, chegamos aqui em Sinop, no dia 1º de abril de 1976. 1976. E por lá, no Paraná, vocês já empreendiam? Sim, meu pai sempre foi da área da reparação, né? Sempre trabalhou, ele teve sociedade com os irmãos dele, né? Então sempre fomos do segmento. A família de quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Uma irmã. E vieram para cá, chegaram aqui já com o terreno comprado. E qual foi o primeiro passo de Afonso Teshima na época para poder dar sequência nesta? Porque chegou aqui, a cidade estava começando, né? Era uma proposta nova. Você me fala que tinham 4 ruas apenas aqui na cidade e, de certo modo, assusta quem vem do Paraná, que já estava naquela grande expansão, estado rico, que é o estado do Paraná, que eu tenho um carinho enorme por lá, inclusive minha esposa é paranaense, e chega em Sinop e fala, viu, vamos começar tudo por aqui. Qual foi o primeiro passo do pai? Meu pai, ele já veio como mecânico, né? O primeiro passo dele foi montar a oficina, que era o segmento que ele sempre trabalhou, no segmento da reparação. E quando então nós chegamos, aí nós estávamos lá na frente do barracão, na empresa, ele estava descarregando o caminhão dele, o caminhão que veio a mudança, né, e a parte da oficina. E nisso encostou um senhor. Encostou esse senhor lá e falou, se apresentou, esse senhor por nome de Gomercindo Tomelin. Gomercindo Tomelin. Gomercindo Tomelin. Aí ele falou, o que você faz, japonês? Ele falou assim, meu segmento é oficina, eu mexo com motor, né, sou mecânico e tal. Aí ele pegou e falou assim pro meu pai, eu tenho um motor ali, que eu já não sei o que eu faço mais para tocar a minha serraria. Então eu preciso ver se você consegue dar um jeito, né? O que nós podemos fazer. Aí meu pai falou, olha, hoje eu não consigo, tá, mas domingo eu vou lá.
domingo de manhã nós vamos lá para dar uma olhada. Falei, tá bom. E nisso foi. Chegou no domingo de manhã, meu pai pegou. Também veio com nós, meu tio, Paulo Faganello, Edinaldo Lobo, sabe quem que é, também veio conosco. Aí nós fomos lá, na madeireira do seu Comercindo, que é na rua João Pedro hoje, é uns 500 metros para frente. Antiga Madeirato, é isso? Madenorte. Madenorte? Madenorte, né? Depois Madeirato, né? Aí meu pai foi lá, deu uma olhada, pediu para funcionar o motor, tal, falou, tá bom. Desmontou, deu uma olhada, deu uma regulada, tirou o cabeçote, mexeu uma bomba injetora, colocou no ponto, fez todo o procedimento que é o que eles realmente sabiam, né? Aí montou tudo de novo, falou pro seu Comercindo, por favor, liga o motor. Aí na hora que ligou o motor já começou a funcionar diferente. Aí ele falou, agora liga essa máquina, liga o outro, liga o outro. Resolveu o problema. E aí começou a história, a saga do seu Afonso Teshima e da dona Marta Teshima. Olha aí, Marta Teshima e Afonso Teshima. E agora, meus colegas de bancada, eles ficam aqui curiosos para saber, né, como que era a vida naquela época. Elis morou quanto tempo aqui antes de ir embora para o Paraná? Eu cheguei aqui com 14 anos e fui com 19. Estou voltando depois de 32 anos. Afonso chegou quanto tempo aqui? Você tinha quantos anos quando chegou aqui? 6 anos de idade. Quer dizer, conhece toda a trajetória da cidade de Sinop, que completou ano passado 50 anos de idade. Ou seja, vocês viveram, de fato, né, a evolução dessa cidade. E naquele primeiro momento lá, Teixeira, você com 6 anos de idade vai se lembrar, obviamente, quais eram os principais desafios que a família enfrentava naquele momento? Era toda, né? Porque hoje a gente costuma falar, Anderson, que as pessoas reclamam, mas reclamam do que tem. Naquela época, Lobo, o Lobo também não é de hoje aqui no Sinop, já o conheço há pelo menos 35 anos também, né? E naquela época nós não tínhamos o que reclamar. Reclamava do que não tinha. Então era um desafio, tudo que acontecia era novidade, tudo que vinha era muito bem-vindo, né? Então foi assim. Por exemplo, saúde, naquela época. Vocês precisavam de um atendimento médico. Você tinha que orar a Deus para ficar bom. Para não ter problema de saúde, mas nós tivemos uma experiência, juntamos logo que nós chegamos, né, meu tio pegou malária, nós não sabemos se foi aqui na cidade, onde é que foi, aonde que foi, para onde que teve que ir para Vera, era o hospital que tinha mais próximo, né, então foi socorrido lá em Vera, aí tratou, a malária aqui naquela época era uma coisa normal, como a dengue hoje aí praticamente, né. Então, o primeiro socorro que tínhamos aqui na região era Vera. Aí depois começou a vir o Hospital Celeste, depois na década de 80 já, né? Depois o Dois Pinheiros, aí já foi as coisas caminhando, já foi melhorando. Então, e até a gente costuma conversar de vez em quando, junto com meu pai, a semana passada ele estava, como nós estávamos conversando, aí ele conversando lá com nós e falando para minha esposa assim, né? Eu tive o privilégio de tudo que chegou na Sinop, de tudo o primeiro que veio na Sinop, eu tive o privilégio de estar conhecendo. E assim, não só ele, né, mas como alguns pioneiros também da nossa época. Você é um grande sucessor do teu pai. Em que momento o Afonso Teshima Júnior ingressa na vida empreendedora junto com o pai? Na verdade, eu comecei na empresa com 14 anos, né? Desde cedo, meu pai sempre foi meio rígido nessa situação e colocou para que a gente trabalhasse lá. Comecei com 14 anos de idade. Aí a gente foi seguindo os passos, né? Caminhando junto. Você e a irmã? Passo. A minha irmã ela teve outro rumo. Ela na empresa não foi muito forte dela. Então eu fui ficando. Aí minha mãe também trabalhava, né? Então ficando junto com eles. Aí foi setoriando. Ele cuidava da parte de oficina, eu cuidava da parte de autopeças, né? Minha mãe que cuidava do financeiro, né? Então, e nós fomos indo até 2019, na pandemia, quando eles pararam, né? E aí ficou muito, eles realmente se aposentaram. Deram uma segurada, né? Eles, fica à vontade. Quando vocês chegaram aqui, o teu pai montou uma pequena mecânica. Exato. Tinha 4 aprendizes. E vocês têm essa vocação de formar pessoas. E esses 4, eles se tornaram profissionais que lá na frente trabalharam com vocês, vieram a trabalhar com vocês na retífica. Sim, se você fizer uma pesquisa hoje no setor de retífica de motores aqui na Sinop, você vai ver que
pelo menos 90%, se não trabalhou, já já fez parte do quadro lá da oficina. Até essa empresa qual você fez a propaganda há pouco é um ex-colaborador da empresa. Poxa, legal. Um ex-colaborador. Passaram pela Retífica Rei. Exatamente, aprendeu lá. Aprendeu na Retífica Rei. Né? Então, sim, a Retífica Rei sempre foi uma escola para os mecânicos, para todos os profissionais que passaram por lá. Foram muitos que foram formados e nós tivemos aí colaborador que trabalhou conosco 38 anos, se aposentou há pouco. Né? Temos lá hoje, tem 3 lá que tem 25, 28 e 20 e poucos anos. E como foi essa transição da mecânica para a retificadora? É que meu pai, na época, quando ele já veio do Paraná para cá, ele já tinha uma retífica com os irmãos dele lá, né? Então ele já era do segmento, então ele já conhecia. Não foi uma aventura. Né? Aí a mecânica, porque a retífica demandava um certo investimento. E na época que tudo que aconteceu, os recursos não eram, né, o suficiente para que ele montasse a retífica. E quando chegou aqui em Sinop, quando contei essa primeira história, que as coisas foram acontecendo, ele falou, opa, eu acho que agora está na hora de eu montar a minha retífica. E isso foi já no começo da década de 80, você entendeu? Aí ele já montou a Retífica Rei. Tudo o que o Júnior está contando aqui me passa um filme na cabeça. O Júnior falou, conheço o Lobo há 35 anos atrás. É que ele era muito garoto, né? 14 anos. O homem do GTI, rapaz, muito garoto. Eu cheguei em 80, eu conheci o Afonso em 84 e eu perguntei para o Afonso, mora 84 para 85, mora quantos anos aqui, Afonso? Ele falou 8. Falei, pelo amor de Deus. Sinop tinha quase nada, Anderson. Não é que não tinha nada, tinha quase nada. E o Afonso já morava, Afonso Júnior, o Afonso Teixeira, o Afonsão, que já morava em Sinop há 8 anos. O Júnior era muito garoto, era adolescente. E depois disso, Júnior, você passou para a área esportiva, né? Lembra, em 89? Primeiros Jogos Olímpicos, inaugurando o ginásio José Carlos Paza. Exatamente. Que ainda não era Paza, né? Porque o Paza faleceu em 90, era ginásio olímpico. E a Retífica Rei sagrou-se campeão dos campeonatos mais importantes que já aconteceu em Sinop. Como é que você ingressou no esporte? Eu quero que você conte para os ouvintes, que eu conheço a sua história, mas eu também quero relembrar alguma coisa. Lobo, na época nós não tínhamos muitas opções, né? Até a televisão na época estava começando. Verdade. Eu não tinha, pô. Então, o que nos restávamos, né? Era esporte. Tá? E, graças a Deus, fui convidado para participar de treinar, né? O professor Perdigão, né, me convidou na época, mas meu sonho era jogar vôlei, basquete, nunca nem sabia o que era handebol. Falou, não, você vai jogar handebol. Você vai jogar handebol. Tá bom, vamos jogar handebol. Graças a Deus, eu acho que na época aprendi um pouquinho, consegui dar conta do recado dentro daquilo que ele nos proporcionou, né, que nós tínhamos condições. E aí, quando surgiu aí na gestão, se eu não me engano, do prefeito Adenir, né? Sim, prefeito Adenir de Barbosa, surgiu os Jogos Olímpicos. Na verdade, não era a Retífica Rei, era outras duas empresas que estavam encabeçando ali aquela situação, mas chegou no momento lá, eles não conseguiram, não desistiram, não queriam mais patrocinar, mais participar. Aí nós nos reunimos e falamos, precisamos dar um jeito. Eu falei, vamos lá falar com os meus pais, né? Vamos ver se eles nos dão um suporte aí para poder nós darmos sequência, porque senão nós vamos estar fora. Aí conversamos, vamos atrás. Aí fomos na Toninho Sport. Toninho Sport. Ficava na esquina ali da Júlio Campos. Em frente ao Banco do Brasil. Hoje o Banco do Brasil. Fomos lá no Toninho Esportes, negociamos com eles lá os uniformes todos. Brasil não, Bradesco. Não, Brasil, lá em cima. O Bradesco, exatamente, perto da Avenida Jacarandá. Bem lembrado. Aí nós conversamos lá, negociamos com o Toninho Esporte e aí falou, só que a condição tem que ser chamar a Retífica Rei. Aí ficou a Retífica Rei, né, equipe formada, nós já participávamos da organização da equipe. E graças a Deus tivemos a felicidade de ter sido o primeiro campeão dos Jogos Olímpicos de Sinop. Bons tempos aqueles, meu Deus. É. E não só os Jogos Olímpicos, como as gincanas que aconteciam naquela época também, que eram muito boas. Eu tenho essa memória afetiva desse tempo mesmo, justamente disso, dos Jogos Olímpicos e também das gincanas que aconteciam aqui. As opções que nós tínhamos. Para lazer, né, para entretenimento. A gincana do trabalhador, nossa, aquilo era fantástico. Ali em volta em torno da Rádio Meridional, ali era 3, 4, 5
dias De festa. festas, vamos dizer assim, era acampamento que se tinha montado, era uma coisa de louco, né? Afonso Teshima também ingressa na política, ingressa em entidades filantrópicas, atua aqui como presidente de uma das importantes instituições do município. A gente vai falar sobre esse assunto já, porque agora eu vou lá na Cleiton Auto Center. Alô, meu amigo e minha amiga, você que está precisando fazer a manutenção preventiva do seu veículo, a Cleiton Auto Center está aqui para ajudar você. Somos especialistas em ar-condicionado, autoelétrico, injeção eletrônica, suspensão, freios, embreagens, revisão de motores e câmbio. Além disso, oferecemos serviço de guincho 24 horas. Você, agricultor que precisa de uma manutenção preventiva no ar-condicionado da sua máquina, procure a Cleiton Auto Center. Vamos até você, independente da sua localização, tá joia? Fazendo serviço conosco, você ganha cupom e concorre a prêmios. Estamos localizados na Avenida dos Pinheiros, 2152, no Jardim das Oliveiras e também na Colonizadora no Pepino, 5485, no setor norte, tá? Você que me acompanha, lembre-se que a nossa recarga de gás é a partir de R$100 e tem promoção por lá. Pensou em serviço automotivo? Pensou em Cleiton Auto Center, 669-9924-1425. Na Cleiton Auto Center, seu carro sempre estará em boas mãos. Um bom dia para todos de lá. Obrigado pelo carinho da audiência. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Cláudio, obrigado e bom dia pela sua participação por aqui, valeu. A Sandra, o Henrique Jerry, a Carla Sueli, o Marquinhos também, motorista da van nos acompanhando, é o 974008668, liberado para você bater um papo também por aqui conosco. Afonso Teshima, e a gente continua com ele. Em que momento o Afonso Teshima, ele ingressa, né, nesse trabalho social, nesse trabalho filantrópico, na ajuda no desenvolvimento da capital do Nortão, Afonso? Eu fui convidado para... Na verdade, todo isso foi um processo já que a família sempre fez, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito prestativos e sempre ajudaram bastante, né? Sempre gostaram muito de participar, que eles eram de igreja. Meu pai aqui não participou tanto da igreja quanto participava lá no Paraná, mas as festas, essas coisas todas da comunidade, né? Em 1998, eu tive a felicidade de ser convidado pelo senhor Edmundo para participar da diretoria da CDL, né? Então, nós participamos como diretor, né? Aí depois chegou um momento que ele falou, eu nunca almejava, nunca estive lá, assim, naqueles momentos assim tão rápido para que fosse presidente. Ele falou, não, agora está na sua hora de você ser o presidente. Eu falei, nossa, mas já eu com 33 anos de idade. Bem jovem. Bem jovem. Não, acho que você já acompanhou já 2 diretorias, vamos trabalhar para você ser o presidente. E aí em 2003, né, nós assumimos a entidade, fomos até 2014. Ficamos na presidência, mas antes já tínhamos participado de algumas outras diretorias. Aí você vai falar, mas você ficou de 2003? Não, nesse período teve um outro presidente, né? Mas depois houve uma sequência de prorrogações de mandatos que vieram, as coisas foram acontecendo e foram fazendo com que a gente ficasse tanto tempo assim. E nesse período também participei de uma gestão da Prefeitura Municipal, onde fui secretário de Agricultura, tinha curiosidade para saber como funcionava, né? Foi de 2008, ano de 2008, né? Então foi aí que nós participamos do desenvolvimento, também como diretor da Acrinorte em 2 gestões. Muito bom. E também por um presidente do partido político. O PTB ainda está contigo? Não. Não está mais. O PTB acabou, Acabou. né? Acabou, tá nem sei que partido que é. Mas o senhor foi presidente de um partido Foi vários anos, acho que 8 ou 10 anos de presidente do PTB. 8 a 10 anos. E essa trajetória sua de muita resiliência, né? Apesar do pai já conhecer, saber do segmento, chegou aqui, já se estabelece, é algo novo, né? Vem um profissional com uma demanda grande aqui na região, que era a indústria madeireira, quem tomava conta naquela época. Teve esta reviravolta da madeira depois para outros segmentos, que foi de fato importante para a economia do município, que a palavra talvez não seja a mais correta, mas desmonopoliza o segmento econômico e atividade principal da nossa região, abrindo leque para outros setores, né? E você participou muito bem dessa atividade. E vem prosperando. Aí, depois, Afonso Teshima, depois de toda essa passagem por importantes entidades, importantes órgãos, e foi secretário de governo aqui no município da cidade de Sinop, como você vislumbra hoje a capital do Nortão? Sinop é uma surpresa, né? Cada dia mais a gente se surpreende com essa cidade. Você veja o desenvolvimento, que ela cresce a cada dia. Nem mandei mensagem para você, me mandou mensagem, falei, trânsito
Verdade. Verdade. E não é que eu não saí cedo de casa, eu cheguei mais ou menos dentro do previsto Sim, que nós sem tínhamos dúvida. combinado. Exato. Né? Mas você veja bem, hoje a Sinop ela cresce a passos largos, ela nos surpreende a cada dia, os investimentos, as coisas que acontecem. Nós não conseguimos, a gente infelizmente não consegue acompanhar o que acontece na Sinop todo dia. Não tem poder público, não tem quem vai conseguir acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade, é muito exorbitante, né? E isso eu acho que é uma dádiva, é uma bênção de Deus, porque são poucos lugares no Brasil que se tem o privilégio de ter uma cidade como Sinop, né? Nós estamos no eixo da 163 aí, e isso para nós é fantástico. Você vê as outras cidades que são circunvizinhas nossas, se juntar todas da população de Sinop hoje. Né? Então, eu acho que isso aqui é uma maravilhosa. Começou com 4 funcionários, hoje ela tem quanto? A empresa cresceu, vocês cresceram junto com a cidade. Hoje nós estamos com um quadro de 30 colaboradores. 30 colaboradores. E o Afonso também, gente, para quem não conhece o Teshima Júnior, quero aqui falar da Patrícia, da nossa médica, a doutora Ana Clara, uma querida. Eu sou privilegiado porque eu conheço a família deles e tenho um carinho muito grande por todos. Doutora Eliane também, conosco por aqui. É um dos entusiastas e apaixonados pelo quarto de milha. Acompanha provas dos 3 tambores, a filha correu. Ainda corre? A Clara corre ainda. Bem pouco. Mas tem ainda, participa alguma coisa, tem os animais. Isso é bacana. E este setor, este segmento te atraiu em que momento? Isso aí começou praticamente assim, eu tive cavalo na minha juventude, na minha, né, adolescência um pouco para frente aí. Aí, depois eu achei que nunca mais ia mexer com isso. Aí veio a Patrícia, né? A Patrícia se interessou, mas não deu sequência, mesmo porque na época que ela também se interessou, o esporte não era tão desenvolvido, assim, tão divulgado e não tinha tanto incentivo que teve na época que a Ana começou. E aí parou e nós ficamos um tempo afastados. E do nada apareceu um convite para a Ana, que levasse a Ana a conhecer fosse no rancho, inclusive no rancho Velho Oeste. No Velho Oeste. Né? Isso eu estou te falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás praticamente. Ela vai fazer 23, né? Então, aí nós levamos ela e ela se apaixonou. E foi, aí trouxe todo mundo de volta. Aí foi um outro momento, né? Que o esporte já estava mais desenvolvido, com mais pessoas participando, outra realidade. E tanto que você vê a realidade do esporte hoje, do tambor na Sinop, no Mato Grosso, principalmente na nossa região norte, ele não deixa nada a desejar para São Paulo, Paraná. Sem dúvida alguma. Tenho acompanhado isso aí. Posso lhe afirmar com propriedade que nós temos um setor muito aquecido e referência para muitos lugares do Brasil. Sinop ela tem o privilégio, ela teve já, assim, citando algumas outras cidades aí, 4 pistas cobertas. Perfeito. Mas hoje tem 2 que atende, 3 que atende aí o esporte, não só o tambor, quanto o laço e outras atividades. Né? Então, realmente aqui houve um boom muito grande desse segmento. Bom, estabelecidos, consolidados que estão, a família Teshima aqui na cidade de Sinop. Afonso, vocês se consideram pioneiros, sobretudo porque são pioneiros e merecem esse título, merecem esse reconhecimento. E apesar de já consolidado, segmento segmentado, né, diga-se de passagem, existe algum projeto de expansão, algum projeto novo? O que a família Teshima, o que o Afonso Teshima Júnior hoje, que é o sucessor do seu Teshima, ele pensa para o futuro? Porque a cidade ainda depende de muita coisa, carece de muita coisa. A gente nunca para, né? Os investimentos, essas coisas, a gente sempre está trabalhando buscando as coisas para melhorar para a cidade e para a gente também, né? Então nós temos um outro empreendimento que já é uma realidade, estamos fazendo algumas outras coisas, então muito em breve aí teremos tem novidades. Muito bom. Elis, fica à vontade. Já está encerrando já com ele? Eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer, fica à vontade. Pode. Qual seria a dica que você daria para quem está querendo investir hoje, você com a experiência que você tem? Teria algo que você faria diferente? Primeiro analisar o mercado, né? Porque possibilidades e chances aqui na Sinop nós temos demais. Eu acho que analisando o mercado, você buscando informações, hoje tem grandes parceiros aí de empresas, Sebrae, Senai, que pode estar auxiliando. Né? Eu acho que a gente buscando essas
as empresas e for buscar o que a cidade necessita. Porque às vezes tem coisas que tem, mas tem demais. Mas nunca deixa de caber mais um. Mais um. Né? Então, eu acho que é nessa situação que a gente vai caminhando. Muito obrigado pela sua participação, Eu que tá? agradeço. Prazer em revê-lo. Igualmente. Antes de despedir do Teixeira, a gente vai dar um recado da Agiliza. Atenção, meu amigo professor aposentado. Sabia que você pode estar pagando imposto de renda desnecessariamente, indevidamente? Pois é, Agiliza Isenções verifica tudo isso para você. Procure a gente na Mangeronas 265 no Jardim Paraíso ou entre em contato pelo telefone 99699-4126. Se você está pagando indevidamente o imposto de renda e, claro, gostaria de entender como funciona, a Agiliza faz tudo isso e te devolve os últimos 5 anos que você pagou, se de fato confirmar que você está pagando desnecessariamente. Então venha para a Agiliza Isenções, a equipe da Renilde pronta para receber você de Sinop e região. Agora são 7h42. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. E assim a gente encerra a nossa entrevista com Afonso Teshima Júnior, parceiraço e pioneiro aqui, família de muita relevância para a nossa capital do Nortão. Edinaldo Lobo, te conhece há muito mais tempo, né? Na sugestão disse, olha, importante trazer o Teshima para a gente conhecer como foi essa chegada. Eles oriundos de Bandeirantes no Paraná e hoje trazem essa marca de grandes pioneiros. Obrigado pela tua participação, parabéns a vocês pela determinação, né? E por terem escolhido Sinop para crescerem, para abrirem oportunidades de emprego, investirem, estar conosco no crescimento dessa cidade tão jovem, mas tão pujante. Eu que agradeço a oportunidade, né? Satisfação rever os amigos, Elisângela, como disse, há muitos anos que nós não nos víamos, né? E sempre que puder e a gente poder colaborar, estamos à disposição.